Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui, iniciando mais um tempo de despertar o ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há quase 15 anos estamos aí nessa luta, nessa batalha, de ler vários autores, né, de forma comentada, e assim despertarmos em nós a consciência e por um tempo aí já, né, já estudamos a primeira obra e agora nós estamos estudando a segunda obra do Sebastião Camargo, que está aqui conosco na sala e já falará com você, comigo, trazendo leituras além do que está aqui, né? Porque tudo que está aqui eu e você conseguimos acessar, será? Então, vamos lá. Bom dia aí ao Marcelo, como que você está? Marcelo, traz aí a sua mensagem, já estamos aí com 8 pessoas aí nos assistindo, que alegria. Bom dia a todos aí, novamente possamos aproveitar esse momento aí de recolher novos conhecimentos para melhor agirmos, né? E que nós saibamos aí diferenciar a melhor forma de aplicar o conhecimento que nós adquirimos aqui e durante a nossa jornada. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Esse despertar da consciência nos faz despertar a cada segundo mesmo da nossa vida, refletimos e pensamos o que fizemos de errado e corrigir. Esses ensinamentos da Adriana e do Sebastião nos faz cada dia mais ser uma pessoa amada, de bem, de amor. Abraços de luz e paz, luz e muito amor a todos nesse dia maravilhoso, onde nós vamos lembrar desse tempo de despertar o ser, por intermédio de uma leitura que a Adriana vai fazer, para a gente ver se nós estamos pensando ou se estamos sendo pensados. Bom, chegou de uma galáxia muito longe, distante, Luiz Gonçalves. Com você, Luiz. Copiei aqui a mensagem do meu amigo Sebastião. Tá ok, eu agradeço a oportunidade novamente. Muito bom dia. Então vamos lá, vamos fazer a leitura nesse momento, então, desta mensagem. Uma vez desperto, o pensador logo conscientizar-se-á de que o pensamento é a força de atração do ser pensante. Ou seja, é a sua capacidade criativa na ação. Assim sendo, o ser pensante somos nós, as almas encarnadas que por si mesmas pensam, não aquelas outras, é isso mesmo, que ainda são pensadas. Isto é, aquelas que, via de regra, vivem dos pensamentos alheios por preguiça de pensar. Acho que não precisa ler mais nada, né, gente? Acho que dá um semináriozinho de 4 horas, Sebastião. Bom, se eu tenho que falar a minha impressão, né? Horas estamos sendo pensados, horas e já estamos pensando, né? Vamos lá. Marcelo, você quer comentar? Não, né? Fala aí, Marcelo. Isso aí tá muito... Isso é uma discussão muito filosófica. Dona Miriam, você pensa ou é pensada? É difícil responder, viu? Eu acho que é os dois. Uma hora nós pensamos, a outra, né? É os dois. Seu Luiz,
Bem complicado, verdade. Seu Luiz, você pensa ou é pensado? Horas eu penso e horas eu sou pensado. Mas a chave de toda harmonia está dentro desse sistema. O pensamento é a chave para o nosso crescimento. Tanto é que as pessoas que passam por alguma depressão é bloqueado essa área deles, porque eles já não suportam o trabalho que chega. Então, todo o processo de evolução do ser está dentro do processo de pensar. Porque senão nós seríamos alguns animaizinhos aí, né? Que pouco pensam ainda, tem alguns laços desse tipo de situação, mas o ser humano, né? Ele tem essa chave para o seu crescimento, que é o pensamento. Porque o nosso ser eterno, o Deus interno nosso, ele nos orienta através do pensamento. E eu crio também sentimentos e emoções que se transformam em pensamento. Então, eu tenho duas fontes aí, minha, que é os meus próprios pensamentos, que eram emoções e sentimentos, se transformaram nesse pensamento meu, muitas vezes até imaturo, mas nós temos uma fonte eterna que existe dentro de nós, que ela nos guia e nos orienta através do pensamento também. E ora, eu me deixo pensar pela essa massa que está aí à disposição, e vou te contar uma coisa, é até gostosa essa massa aí, que nos propõe situações aí prazerosas. Nós sabemos que são momentâneas, né? Mas são prazerosas. Então, Sebastião fala, você quer sentir prazer por pouco tempo, ou o prazer espiritual que é longevo, né? Então, depende da escolha. O importante nosso, essas 2 semanas que eu fiquei longe, a opção está sempre dentro de nós. Você tentar elaborar algo diante desse processo teu, ou se deixar levar por essa onda. Vida leva eu, a música fala. Eu achava até verdadeira, mas, na verdade, o processo de crescimento não é deixar a vida levar você, é você dirigir. Pedi para o Marcelo achar a questão do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, o Sebastião vai saber de cabeça. Né? Que o Kardec pergunta, eu falo que o Sebastião pergunta, hein, Sebastião? Vocês estão fundindo as almas aí, eu não estou sabendo. Então, que o Kardec faz a pergunta aos espíritos, né? Quando né, que nós somos influenciados pelos espíritos, né? Quantas vezes isso acontece? Então, a maioria das vezes, né? Nós estamos sendo influenciados pelos espíritos, poucas vezes estamos só, né? Porque a identificação do pensamento próprio é algo bem, bem complexo para mim, né? Então, porque eu acredito, sim, nessa forma que você colocou, faz o aspecto positivo da gente falar assim, se eu me conectar com as mentes superiores, né, eu vou entrar num processo de alimentar o meu pensamento com coisas boas, né, com situações boas, e vou crescer. Mas a maioria das vezes, né, meus irmãos, o que acontece com a gente, né? E aí os internautas poderiam se expressar aí, você pensa ou é pensado? Quero a contribuição de todos vocês. Antes de eu passar para o Sebastião Camargo, né, que está todo mundo ansioso para ouvi-lo, não é ouvir a mim, vou passar aqui rapidinho, né, umas pessoas que falaram bom dia para nós. E Pamela não fala bom dia, ela já vem logo com a pergunta. Me lembro de Sebastião e Jeter repetir. Você quer pensar ou ser pensado? Aí você já foi para um outro patamar do querer, né? O que você quer? Né? Agora nós fizemos outra pergunta. Você pensa ou você é pensado? E aqui Marcelo contribui com a gente. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais.
influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí, você pensa ou é pensado? Sebastião, você já pensa ou é pensado também? Adriana, deixa eu falar ler uma parte aqui do livro das respostas de Emmanuel. Pode ser? Pois não, pode. Bom, eles não sabem, né? Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos, né? Os ingratos são portadores de moléstias da memória, né? Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoado sobre a própria cabeça. Dor na cabeça, cabeça na dor. O que é isso? São pensamentos que vão e vêm. Sebastião, contigo. Tempo de despertar o ser. Então, esses dias a gente estava estudando a respeito, porque faz parte do terceiro livro, no segundo item do primeiro capítulo, o celeiro dos registros acásticos. E Leon Denis tem uma frase que nos instiga, embora Miramês fala que nós pensamos dentro do pensamento do Cristo. Ser pensado pelo Cristo, que bom. Agora, o complexo é você ser pensado por seres que te induz a descer as escadas, que, na maioria das vezes, são eles, os espíritos, que nos dirigem. Quem? Se for do mais alto, que bom. Ser impulsionado a cada segundo, mas normalmente não é isso que acontece. Então, o enredo começou mais ou menos assim, com Leon Denis. Faz-se imprescindível cientificar-se de que, abre aspas, o primeiro problema que ocorre ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes, o do ser pensante. E aí nós continuamos. À vista disso, uma vez desperto o pensador, logo conscientizar-se-á de que o pensamento é a força de atração do ser pensante. Então, se eu estou desperto, a primeira coisa que eu vou tomar ciência é que o meu pensamento é a minha força de atração. Ou seja, é a sua capacidade criativa na ação. Por isso, não tem pensamento sem a ação consequente, quer seja no plano mental ou no plano físico, a concretização. Assim sendo, se assim é, o ser pensante somos nós, porque o espírito não pensa, ele intui. Nós estamos, ele é. Então, ser pensante somos nós, almas encarnadas que por si mesmas pensam. Será que por nós mesmos estamos pensando? E não aquelas outras. Essa palavra é meio estranha, mas é de Joana de Ângeles. Plagiei dela. Então, aquelas outras, então a gente junta a frase, não aquelas outras que ainda são pensadas. Isto é, aquelas que, via de regra, comumente, vivem do pensamento alheio ou dos pensamentos alheios, por preguiça de pensar. Ou seja, vive da fé do outro. Sabe o poder da oração, porque ficou
no último parágrafo da apresentação do livro. Sabe que a oração é um poder do orador, de quem está orando. Porque quem ora mobilizando as suas próprias forças, André Luiz, realiza um trabalho de inexprimível significação. E se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, conforme Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se orar é mobilizar as minhas próprias forças, e essa força já existe dentro de mim, força, vitalidade, vida, que é o Evangelho que está em minha consciência, em meu coração, no meu próprio espírito. E André Luiz segue, é vibração, é energia, é poder, a oração. Quem ora, recebe os benefícios. Quem recebe a oração, recebe apenas estímulos. Então, o que é melhor? Eu orar, mobilizando as minhas próprias potências, as minhas próprias forças. É algo que eu posso treinar, porque são aptidões. E quando eu vinculo a minha mente como ser pensante com a minha consciência, com o espírito que intui, nesse círculo de permutas incessantes entre mim e a própria essência, o evangelho que existe em mim, juntos, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que sou eu, você, para a iluminação da consciência. Veja o poder disso. Agora, até quando, por preguiça, vamos transferir essa dádiva para outros orarem por nós? E vamos ficando como se paralisados. Água parada vira lodo. Mente que não pensa, atrofia. Cérebro que não é usado, também vai ficando atrofiado, como músculos que não se usa, vai perdendo a sua massa e a sua função. Por isso, se é tempo de despertar o ser, faça essa pergunta todos os dias. Sou eu que por mim mesmo estou pensando, ou estou indo na onda dos pensamentos que estão chegando na minha cabeça? Se nobres, que bom, estou sendo inspirado. Alguém pensa e eu estou dentro do pensamento desse ser. Mas eu preciso, por mim mesmo, aproveitando esses estímulos, essas inspirações ou até intuições, e começar a arquitetar o meu próprio pensamento, a minha força de atração, o que eu quero atrair. Porque se oração é colocar em movimento, porque com Emmanuel percebemos que oração é força. Para André Luiz, é vibração, é energia, é poder. Para Emmanuel é força, e a força em ação gera serviço. E ainda, André Luiz, a oração gera elementos, força. Coloca um ponto no ponto de Emmanuel. Ele fala que apenas é força. A oração é força, mas ele vai além. A oração gera os elementos que se traduz na força. Se sabemos de fato o que é orar, colocar as nossas potências em ação, quando colocamos essa força interior em ação, que se transmuta em vitalidade e gera vida, que é o Evangelho na ação. E na maneira mais simples,
quando falamos de oração, oração é um projeto de vida. Eu apresento o meu projeto para a minha própria consciência. Falo, isso é o que eu consigo planejar, arquitetar. Apresento como se aguardando a intuição trazer mais elementos ou a inspiração também me assessorar. Mas eu preciso entrar com alguma coisa. Começar por mim mesmo pensar. Nesse sentido, Joana de Ângeles narra, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Eu entro com o que eu possuo e vou ver aumentados os meus recursos intuitivos, inspirativos, as minhas potências, em 100 ou 1000 vezes a mais do que eu coloquei em ação. Então, só para pensar um pouquinho neste dia tão belo que se inicia e nesse estudo de livres pensadores que por si mesmos estão aprendendo a pensar. Gratidão, maravilha. E eu ainda não recebi muitas respostas aqui, né? Você pensa ou você é pensado. O pessoal aí tá meio com medinho de pôr a sua resposta ali, Sebastião. Mas se tiver algum questionamento também para fazer nesse sentido, né? Então, eu sei que nós temos muita dificuldade de entender a mensagem, né? Que o pensamento é um atributo do espírito e não é o espírito, porque há uma confusão sobre isso. E aí, com essas mensagens, né, tanto de Sebastião como do mundo espiritual, através de Kardec, né, mostrando para nós, né, sobre as interconexões e as ligações mentais que há, né, então isso faz com que a gente comece a reflexionar melhor, né, sobre aonde eu quero ir, para onde eu estou indo e como eu estou indo, né? Então, aí você começa a pegar o fio da meada, né? E aí não deixa, né, que o vento te toque para um lado, te toque para o outro, né? Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como alguém disse aqui hoje, né? Então, a gente começa a conduzir a nossa vida, né? Tomar conta das rédeas dessa charrua que é uma encarnação. Né, que Jesus continue nos iluminando, nos inspirando. E vamos lá, então. Agora podemos ler os 2 parágrafos finais da apresentação. Nós estamos na apresentação do livro, né? Na página 37, para quem nos acompanha aí. E depois eu vou pedir para o Sebastião explanar um pouquinho mais para nós, depois que fizermos a leitura, vai aparecer outras ideias para nós, sobre o que ele falou. O espírito não pensa, ele intui, tá bom? Só para clarear mais a mente das pessoas sobre esse aspecto. E lembrar aí que o Sebastião, ele deu nós estamos falando em pensamento, ser pensado, e ele foi até a oração. Eu achei estranho no começo, mas depois eu entendi. É hora de ação. Então, todo pensamento que nos chega, ele está rogando trabalho, né? Aquele pensamento. Então, por isso, eu entendi que essa oração não é rogatório, peditório, seria essa oração, hora de ação. Seria esse pensamento nos chegando e nós analisando e trabalhando eles em nós. Certo, Tiago? Muda totalmente, né, o sentido da oração. Totalmente do que a gente vem, né, praticando até hoje, né, e até dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem os tipos, né, os tipos de preces que podem ser feitas. E a gente sempre esbarra no petitório. Eu e você pedimos tudo, né? Então a gente acaba parando ali, né? Glorificar, então, nossa, louvar, isso aí é meio estranho. A gente fica só nos pedidos mesmo.
Mas aqui muda totalmente, totalmente. Aí é bom, ótima lembrança, Luiz, porque aí a gente começa a perceber que o orar e vigiar é uma constante, porque eu vou estar sempre atento ao que estou pensando, né? Exatamente. Observadores de pensamentos. Marcelo, vamos lá, Marcelo. Você quer contribuir um pouquinho ou quer já ler? Vamos para a leitura, né? Deixar os sábios falarem através das letras. A obra, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, A Luz do Mundo, assim como as que estruturam o ensino universal dos espíritos e outras que também o completam, estabelece como foco primordial a iluminação e a libertação das consciências ora aprisionadas. Devido à ignorância de si e dos reais objetivos da vida, ausência do ser e do saber, mourejando no cadinho de conflitos tormentosos decorrentes do seu inadvertido e inadequado proceder, portanto, o desconhecimento de si, a imprevidência no qual se vitimam e o desalento em que ora se precipitam, são o resultado da sua própria imaturidade e negligência ante as propostas libertadoras inerentes à vida e às leis que a tudo normatizam. Rogamos a Jesus, o Cristo de Deus, o nosso mestre, modelo e guia, o divino mensageiro, que nos prepare um banquete com as sementes das divinas e inefáveis verdades perenes, calcadas nas diretrizes do Evangelho libertador, oriundas deste ambiente enobrecedor e festivo. Momento de renascimento e de comprometimento com a causa crística, ante a paz de consciência à luz da fidelidade incorruptível à pauta sempiterna do amor que compreende, da justiça sem mácula que corrige e da caridade que as reflete. Canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo, repleto das sementes renovadoras do psiquismo humano, no fortalecimento da fé vivenciada, a mãe de todas as virtudes, do amor equânime e incondicional, senciente e consciente, oriundo dos discernimentos, advindo da lucidez na aplicação da justiça corretiva, premente e proeminente, da prosperidade imorredoura e de sublimes esperanças de um porvir glorioso, portadoras das indizíveis emanências da caridade, como processo irrefreável e intransferível de autoiluminação, inerentes à felicidade plena como substrato de uma conduta ilibada e de um caráter irretorquível que fatalmente culminarão com o despertar de uma consciência das criaturas sequiosas pelo inconteste saber transcendente e do bem viver, atinente à alegria sem algazarras, a gratidão por tudo que a vida nos oferta como possibilidades de ascensão e a esperança de constantes melhoras na órbita terrestre e, em especial, nas terras do cruzeiro, por ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho e, quiçá, com o florescimento das interminas benesses do coração solidário e fraterno de cada cidadão terrícola e cósmico, pois só é feliz quem conquista a sua liberdade pelo seu reto proceder, e só as conquistará quem assumir e cumprir as suas impostergáveis responsabilidades. Em suma, a liberdade é filha da responsabilidade e,
mãe da felicidade. A felicidade é o substrato da consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido. Comentários? O que te chama a atenção? Passo. Deixa os mais sábios falarem. Que isso! Você tem que falar, Marcelo, para nós aí as suas ideias. Mas eu só vou colocar aqui uma questão para a gente ir pensando, né, juntos. A chave de felicidade sempre é libertação, né? Libertar-se. Libertar-se de amarras, libertar-se de presídios, libertar-se de subjugação. A gente está sempre procurando, né, nos libertar. E essa libertação, né, está vinculada à responsabilidade, né, pois ela é filha de responsabilidade. E para se ter responsabilidade, eu tenho que ser o ser pensante, né, do processo de ação. De tudo que eu faço, né, eu estou por trás. Então, isso é importante para nós já irmos despertando em nossa consciência, né, a necessidade da gente ter como dever fielmente cumprido quando realmente eu agi de acordo com o que eu pensei, e esse pensamento estava na regra divina. Né? Então, é importante a gente levar isso para dentro do nosso coração. E como aqui, né, Sebastião coloca para nós na apresentação da obra, essa frase forte, né, das nossas terras do Cruzeiro, por ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho são seres que estão habitando, né, esse pedaço de terra dentro de um continente comprometidos, né, com compromisso em si de melhoras contínuas, né, da gente poder se desenvolver em seres melhores em termos de fraternidade, de humanidade, de solidariedade, como o Sebastião coloca aqui. Então, isso me marcou bastante na apresentação da obra, e tenho certeza que nós vamos, né, despertar a nossa consciência de sal da terra à luz do mundo a partir dessas leituras, destes comentários, mas em especial quando nós colocamos tudo isso na nossa prática diária. A mensagem é essa, a gente tem que estar ativo, né, no nosso processo. Então, quando o Sebastião faz a chamada, você pensa ou você é pensado, né, é para você ser o ser autor da sua existência, você estar ativo nesse processo com consciência desperta. E consciência desperta é eu entendendo que tudo o que faço, né, tem um reflexo. Então, isso é importante a gente observar desde agora. Bom, é por aí que eu compreendi esses 2 parágrafos, né? Trouxe aqui um pouquinho de contribuição, mas quero ouvir, dona Miriam, seu Luiz, qual a sua contribuição, já que o Marcelo passou? Marcelo esconde o ouro. Eu só penso, leve seria os meus passos, se leve fossem meus pensamentos. Então, se nós pensamos leve, nossa vida, nossos problemas são leves. Por isso que temos que pensar, não pensar coisa ruim, e sim coisas boas. Que aí meus passos, minha vida seria leve, não tormentada. Seu Luiz. O texto tem bastante informação. Mas, em resumo, ele nos lembra, né, para essas pessoas que desejam esse despertar, serem esses alunos do despertar da consciência, que a responsabilidade é grande. E o que me marcou aqui, quando ele fala aqui nessa parte, que morejando no cadinho de conflitos tormentosos decorrente do seu inadvertido e inadequado proceder,
Portanto, o desconhecimento de si, a imprevidência do qual se vitimam e o desalento em que ora se precipitam são resultado da tua própria imaturidade, que é uma situação do ser, e aí tem a outra parte que é negligência ante a proposta libertadora inerente à vida e às leis que tudo norma. Ele mostrou aqui nesse pedacinho do texto que a responsabilidade é muito grande e que nós sempre estaremos passando por alguma situação conflitante. O cadinho aí pode ser significar o espaço que você vive, o local que você está vivendo. E a compreensão desse ser desperto não é que ele vai viver fora desse conflito, desse cadinho de conflito. O cadinho, o espaço em que você vai viver, sempre terá situações conflitantes. Agora, a compreensão das leis farão com que você compreenda cada vez mais. E esse cadinho conflitante, esse espaço conflitante, se torne cada vez mais tranquilo, mesmo que ele continue existindo, entendeu? Então, o ser desperto é aquele que não é aquele que não vai ter mais trabalho, é aquele que o trabalho vai continuar até um pouquinho mais, né? Mas ele compreenderá e não sofrerá diante desses tormentos, entendeu? E um pouquinho aqui embaixo, ele fala aqui que nós somos canteiro fértil, né? Ele fala assim, ante a paz da consciência, à luz da fidelidade incorruptível, à pauta sempre terna do amor que compreende, da justiça sem mácula que corrige e da caridade que as reflete. Canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo. Então, responsabilidade. Eu acredito que o novo ciclo é sempre responsabilidade. Deixa eu chegar aqui. Repleto de sementes renovadoras do psiquismo humano no fortalecimento da fé vivenciada, a mãe de todas as virtudes. Então, o que eu entendi do texto é o que trouxe o primeiro livro, e o que o livro agora abre maior leque sobre a situação, é a responsabilidade daquele que resolve, né, dar esse salto, né, mudar esse ciclo de ser pensado, né, para pensar até mesmo errando com os próprios pensamentos. Porque a pessoa nunca erra sem tirar uma experiência desse erro. Por isso que nunca é um erro, é uma experiência. Que ele, na próxima oportunidade, ele vai estar chegando mais próximo do acerto. Talvez nem alcance a situação que ele quer chegar. E o Marcelo lembrou a questão, e falando que de ordinário, dá a impressão que fala assim, é um cara vicioso, fulano é um ordinário. Não, mas no texto, o que eu compreendo, você pode me corrigir, o Kardec quis dizer assim, primeiramente, ordinário seriam os números, né? Eles que nos dirigem. Então, é desse processo que nós estamos querendo sair. Vou tornar a falar, não, quem assistiu o filme da Brasil Paralelo vai lembrar dessa situação. De um jeito até simplório para nós espíritas. Eu confesso que o livro está chocando muita gente, mas para nós espíritas não tem que chocar, porque é até mais sério e severo do que ele apresentou. Então, ali, naquelas situações, era eles que os dirigiam. Era eles que estavam influenciando o pensamento. Eles já não aceitavam mais esse processo dos pensamentos que são feitos por ele ou pela intuição do próprio ser eterno que nós somos.
e aceitavam essa proposta que vinha do externo, que era convidado por algo que você tinha em si. Porque nenhum obsessor chega em nós se não tiver uma matriz necessária. Então, se você tem algo na área sexual, mesmo que você esteja ali trabalhando e tentando reparar a aresta dessa área sexual, você tem a matriz. Então, os convites mais tortuosos vão chegar dessa área para você. Aí cabe a você, diante dessa proposta crística, analisar até que ponto essa situação te compromete ainda mais nessa experiência. Falei demais, já, acho. Imagina, falou bastante, falou com ciência, com consciência e com amor, ordinário de ordem mesmo, em numérica. Eu vou colocar aqui alguns comentários, Sebastião, porque teve gente corajosa. Aí depois você já faz a sua fala. Antes de mais nada... Marcelo, pergunta antes. Pois não, Marcelo. Na verdade, é um entendimento complementar. E, tipo assim, e aí não está bem no texto, mas o texto puxa. Quando nós pensamos, nós emitimos essas vibrações ou força para o ambiente, mudando a vibração do ambiente, e também podemos emitir essas vibrações à distância, atingindo outras pessoas, tanto para o bem como para o mal, né? Essa interpretação que eu tenho até agora da vida, né? E aí entra-se junto o que eles chamam de forma-pensamento, né? Que são as emanações que se fixam no ambiente ou que são emitidas, né? Que acabam influenciando de forma mais grosseira as pessoas. Normalmente a gente usa forma-pensamentos, ou eu pelo menos entendo, né? Que normalmente usamos quando é uma visão mais negativa, né? Então, quando emitimos uma vibração muito densa, um pensamento muito fixo, acabamos criando quase como se fosse uma vida própria ali, aquele pensamento, né, influencia o ambiente. Assim, eu entendo que a oração é uma forma de depurar essas formas de pensamentos e ajudá-las a fragmentá-las em novos elementos e transmutá-las em energias mais positivas. Mas essa descrição de formas pensamentos que são emanadas no ambiente, qual que é a melhor forma de lidar com isso? Vibrar em uma frequência superior é um dos caminhos, né? Mas qual que seria a melhor forma de eu, Marcelo, ativamente tentar melhorar o ambiente que eu mesmo criei aqui à minha volta e que também provavelmente foi influenciado por outras pessoas? Esse tique do pensamento como força e da forma pensamento que nós criamos no nosso ambiente e que somos influenciados por ele, né? Se tiver alguma sugestão ou correção aí na minha interpretação. Para limpar a egrégora do pensamento na casa, evangelho no lar. Mas eu vou deixar, então, Sebastião já começar a resposta, porque a sua pergunta é complexa, e depois faço as leituras, ou o que você sugere, Sebastião? Está sem áudio. Vamos responder em parte o que ele perguntou, para não ficar muito distante, e depois a gente vai lá para os comentários, perguntas também pode acontecer por lá. Então, na página de autógrafo, Marcelo, nós colocamos com Sócrates. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Então, a primeira coisa para esta mudança da ambiência, tanto íntima quanto no entorno, é não brigar com aquela situação e não julgar. Nem se condenando, nem se culpando, mas, no mínimo, falar, aprendi como não fazer. Então, o que eu quero fazer diante dessa experiência que o resultado não foi tão feliz?
eu começo a idealizar. Por isso que nós fizemos isso aqui, é um projeto, é uma oração esse. E nós estamos tendo cuidado no terceiro livro de não colocar muito longe, sem colocar o pontinho para você fechar uma ideia, ficando em blocos menores. Mas dá para você mesmo entender e ir parando. Por exemplo, eu rogo a Jesus. O que eu rogo a esse Cristo de Deus? Onde ele está? Para Pastorino, Jesus é o nosso espírito. E aqui no livro vai estar colocado isso. Então, eu estou rogando para o meu espírito, para a minha essência. O que eu rogo para ele? Que é meu mestre, meu modelo e guia. Com todo respeito a Jesus, que é o mestre, modelo e guia para o planeta. Mas nós somos uma cópia do planeta. Que ele prepare um banquete com as sementes, porque ele não vai me dar pronto, das divinas e inefáveis verdades perenes, já que eu não consigo ainda entender a verdade suprema. Então, as minhas pequeninas verdades que possam ser santificadas no decurso da minha vida. Então, uma vez que aconteceu a situação, criei um certo tormento, estou ali trabalhando nesse cadinho torturante. Qual a ambiência que eu quero de fato? Porque assim que começamos a pensar na ambiência real que realmente eu quero construir, o material antes perturbador começa a se dissipar. Ele não está sendo expulso, ele está sendo transformado em outra realidade. Por exemplo, a situação que eu acabei de criar me levou a uma tristeza profunda. Mas o ideal é a alegria perene. Então eu começo a visualizar-me envolto numa cúpula, se podemos imaginar. Imagina uma aura, fica mais fácil. De alegria. Não a sua aura em si. Algo te envolvendo e penetrando na sua própria aura. A alegria de viver. E assim que a alegria chega, não é que a tristeza bate em retirada, ela é transmutada em alegria. Mas eu não estou brigando com ela. Para quem tem coragem de ver um filme de terror, enxergar no filme de terror a beleza da vida, vocês vão ver a alma iluminada abraçando a alma primária que aterrorizava e trazendo ela inteirinha para dentro de si. E eu pensei, na minha ignorância, por agora, primeiro, a alma consciente ouve da outra uma ameaça. E ela, com serenidade, sabendo o que é, as trevas não têm força diante da luz. E começa a abraçar aquele conteúdo e traz inteirinho para dentro de si. Quer dizer, traz o pântano para dentro do lótus, transformando o pântano. Porque se eu for me culpar, me martirizar pela situação, eu vou ampliando o tormento. Mas se eu paro, faço um autoexame, reconheço a experiência, e ela me ensinou como não fazer, e assim que começo desejando criar uma nova realidade, a ajuda intuitiva vem de dentro, a inspirativa vem de fora, e como Kardec coloca aqui, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências.
com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ele chega a nos desafiar. Calcule a força desse pensamento bem pensado. Ou seja, ele transmuta qualquer situação menos feliz. Ora, a primeira coisa é não negar o que foi criado, mas não se martirizar. E começa a criação do novo ser, como se estivesse reformando uma casa, reaproveitando o máximo do material que existira até então. Você só vai redirecionar aquilo que não dá para ser aproveitado na nova estruturação. Por isso, a lei não é de punição. É de reparação. O amor cobre a multidão de equívocos. E agora, à luz desse amor, eu vou construindo uma realidade nova. O ambiente pode estar asfixiante. Mas, segundo André Luiz, eu já trago em mim luzes para sair da situação se eu quiser sair. A palavra eu não consigo, para Joana de Ângeles, fala, você não quer, meu filho, porque tudo é possível. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, conseguirás, se te dispuseres. Então, a atitude é esta. Se pensa que não tem a capacitação, faça uma listinha. Como nós falamos na sequência. O que eu quero? Só essas verdades perenes, sementes de luz das verdades perenes? Não. Pedimos mais alguma coisa. Eu quero elas calcadas nas diretrizes do Evangelho libertador. Mas o que eu quero? Oriundas deste ambiente enobrecedor e festivo do renascimento e do comprometimento com a causa crística. Vai alienar um propósito de vida. Então, diante da situação, porque agora eu estou aprendendo a fazer bolo que sai na hora. Eu crio a receita na hora. Eu já faço certas comidinhas lá que eu coloco a panela no fogo. E não pode queimar o alho. Antes de queimar o alho, eu já tenho que estar com outra coisa. E vou acrescentando tudo numa panela só e no final sai alguma coisa. Eu tenho que desafiar o meu raciocínio, a minha capacidade criativa. No mínimo, no meu caso, sai um belo risoto de legumes. Que aquilo chama a comida espírita ou abraçadinha, porque ele foi criado num dos estudos que a gente estava para fazer algo mais rápido, sem sujar tanta panela, tanta louça e etc. Então, sempre que possível, não brigue com o velho. Construa o novo. E sem se martirizar, você vai vendo que a cada dia o próprio velho começa a torcer por você. Antes a gente chamava eles de obsessores. Você nos criou e agora quer fugir? Não, não estou negando vocês. Eu estou criando um mundo novo. Há muitas moradas. Jesus não criou? Eu estou criando um novo ambiente, mas não perturbe o vosso coração, não tenha receio, eu estarei convosco todos os dias. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, a gente dá segurança a esse conteúdo que ele não vai ser expulso. Agora eu vou determinar uma transformação. Agora, quem comigo não se ajuntar para a transformação, por si mesmo vão sair do ambiente. Né? Exatamente, eu não vou comentar porque tem alguns comentários aqui. Pamela coloca aqui, para que possamos pensar, é necessário estar conectados com o Cristo interno, no laboratório mental. Ter atitude proativa para sermos intuitivos. Muito bem, Pamela, depois a gente comenta um pouquinho desse seu pensamento, né, que vem só acrescentar aqui para nós
as afirmações que já foram ditas. Miranda, acredito que ainda sou muito pensada, pensando por mim mesma bem pouco ainda. E Pamela coloca, o processo de autocura é justamente tomar as rédeas da existência, mostrando às células a firmeza de nossas palavras e a seriedade de nossas ações, para levá-las rumo à angelitude. Né? Não vai vir ninguém colocar asas em você de anjo, né? Porque já me falaram que o vampiro também tem asas. Como um morcego, mas ninguém vai colocar asas em você, né? Então, é o que ela está colocando aqui para nós. E Miranda ainda coloca, oração é proposta, meta e objetivo. Lindo. E Amanda Piton coloca aqui um resuminho do que nós falamos, né? Assumir a responsabilidade consigo mesmo e para com o próximo. Ela coloca auto-amor, auto-perdão, tendo consciência do equilíbrio, ser, pensar, falar, agir, conhecendo e colocando em prática. Responsabilidade que gera liberdade, que gera felicidade. Muito obrigada pelo desenho aí, né, e pela explicação. E Ivaneide coloca, para que se não parece que não pensa. É uma frase que sempre ouço, às vezes quase sempre. Começo a pensar o negativo, mas com a ajuda de uma chave de fenda, fica tudo bem. Volto a ser pensante, desperto. Ah, parece que não penso, deve ser, né? Não pensa. Acho que é por aí, né, Ivaneide? Sebastião, algum comentário que você queria destacar aqui destes comentários? Deixo da Ivanaide, na realidade. Ah, eu li Ivanaide, é verdade. Desculpa, Ivanaide. Ela falou da chave de fenda, que eu falo para ela de vez em quando, ela parece estar com um parafuso solto aí, vamos apertar aí. Por isso que ela usou a simbolismo. Então alguém chega para ela e fala, parece que você não pensa, pô. Ele fala sem pensar. É uma frase que ela sempre ouve. Então ela começa a pensar o negativo. Quando a pessoa já desmonta o esquema, ela fala alguma coisa, pensou que está trazendo algo enobrecedor, grandioso, e a pessoa joga um balde d'água fria na cabeça e desanima, mesmo quando a gente não tem consciência que o outro tem direito de ser o que quer, mas não vamos dar a ele o prazer de azedar o nosso espaço. Mas com a ajuda de uma chave de fenda, que seria o conhecimento, fica tudo bem, porque aí eu reordeno as minhas próprias ideias, aperto alguns parafusos soltos e me aprumo de novo e sigo a pauta. E aí volto a ser pensante e desperto, e não vai valorizar e aprende com o que ouve. Mas a Amanda Piton, mas a Pamela estão muito filósofa hoje, né? A Pamela até tem que enviar os textos dela, que eu vou plagiá-los no terceiro livro. Aí vamos pode ir de Pamela, depois a gente vai na sequência. Então, o processo de autocura é justamente tomar as rédeas da existência, mostrando às células a firmeza de nossas palavras, quer dizer, a convicção. Vai contagiá-las com o que você tem de mais nobre e belo. E desculpa aí. Então, a seriedade daquilo que você pretende está cobrindo aqui a sua letrinha. Deixa eu ver como que faz aqui. Eu falo.
e a seriedade das nossas ações para levá-las rumo à angelitude. Isso, que aqui cobriu aqui. Então, quando você tem essa convicção naquilo que você está fazendo, as células param para te ouvir. Agora, quando você não sabe nem o que está pensando, elas já estão confusas. Vai parar? Elas já estão fazendo um trabalho enorme para manter o negócio em equilíbrio, você está complicando, desmanchando mais, então não tem como parar. Você tem uma proposta de melhor, reordenar e fala com convicção, todo mundo para por um instante para te ouvir e executar na ação segundo a nova ordem, segundo o propósito enobrecedor. Tem mais algum? Então, temos aqui a Miranda colocou que ela ainda, né, é muito pensada, que pensando por mim mesma bem pouco ainda, e depois, com a nossa fala, ela coloca que a oração é proposta, meta e objetivo. Sim, que ela falou tudo numa frase só da oração, porque é exatamente isso, é uma proposta de vida, você elege metas e tem objetivos dentro dessas metas a serem alcançados. E não é só você, Miranda, a maioria de nós ainda somos pensados por seres mais primários do que nós. Porque ser pensado por alguém que está acima, como eu disse, que beleza, é uma belezura, mas via de regra, comumente, de ordinário, são outros seres que estão conduzindo a nossa pauta, e às vezes o ser estômago, o ser área sexual, o ser ansiedade, o ser insegurança. E ontem, até no estudo, falamos algo que está no primeiro livro, e até repetimos de uma forma mais ampliada no segundo, com Miramês. Devemos conhecer, acreditar e testar todos os dias os nossos poderes. Como que eu vou fazer isso? Com a fé que vai gerar autoconfiança. Com o trabalho no bem que vai gerar serenidade. Com desprendimento que vai gerar amor. Simples assim, uma síntese perfeita de Miramês. Então, eu vou testar todos os dias os meus poderes, mas primeiro eu preciso acreditar, conhecê-los, acreditar e testá-los. Acreditar que realmente eles têm esse poder, agora eu vou testar na prática. Como? Eu vou exercitar a fé, que é o conhecimento de causa, e gerar autoconfiança. Confiar em mim. O trabalho no bem, que vai me dar serenidade diante das situações mais complexas. E o desprendimento com o que faço, porque não faço para esperar aplauso, reconhecimento ou coisa alguma, vai gerar o amor, que é a força mais potente que existe no universo. E a Amanda está faltando. Amanda. A Amanda coloca assumir a responsabilidade consigo mesmo e para com o próximo. Auto-amar, auto-perdão, tendo consciência do equilíbrio ser, pensar, falar, agir, conhecendo e colocando em prática. Responsabilidade, liberdade, felicidade. Ela esquematizou, né, numa fórmula matemática aqui de entendimento. Ficou magnífico a síntese dela. Então, se eu não tenho a responsabilidade com mim mesmo, porque quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Agora, ninguém ama o que não respeita. Ninguém respeita o que não conhece. Eu só posso, até essa semana estudando Ramatiz, para a live que nós vamos gravar com Alexandre Marques, ele fala, como que eu posso dar a outro que eu não possuo? E André Luiz fala, como que pode ensinar caminho que você não percorreu? Então, primeiro você
esvazie a sua xícara também para receber um novo chá. Porque se você não desapega das ideias, como que você vai conseguir trazer novos conhecimentos, novos saberes? Então, vou assumir a responsabilidade com o meu próprio pensamento. Se eu quero, eu penso. André Luiz. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio os recursos dentro das minhas metas, dos meus objetivos. Se eu atrair, eu realizo. Mas eu preciso decidir o que eu quero construir. O alto amor é um desses propósitos. Com o alto amor, o que eu quero reconstruir no meu próprio universo. Alto perdão cura. Alto amor cura. Eu tenho consciência do equilíbrio de ser, pensar, falar e agir. Conhecendo e colocando em prática. Porque conhecer para não praticar, ler de carreirinha um livro, do que adianta? Então, você escolhe uma leitura que você vai ler, tirar a essência e depois ver se na prática funciona. Praticamente todos os parágrafos do livro ele tem começo, meio e fim num único parágrafo. Você já pode sair dali com a receitinha para colocar em prática. Gratidão infinita pela participação de todos. Deus os abençoe e ilumine imensamente. Estamos chegando ao final, né? Quero agradecer muito, né, todas vocês aí que se expressaram, colocaram seus pensamentos, né? Estavam pensando para colocar, né? E aí levem essa mensagem durante a semana, né? Quando estou pensando, quando estou sendo pensada, e principalmente esse resuminho aí, né? O equilíbrio de ser, pensar, falar e agir que a Amanda trouxe aí, né, nessa síntese que ela conseguiu fazer das falas de hoje, dos ensinamentos do Sebastião Camargo, tanto na obra 1, né, o despertar da consciência do átomo ao anjo, e o despertar da consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, obras que quem ainda não tem pode adquirir aqui em Dourados, eu tenho algumas obras aqui, conversa com a gente, e aí a gente pode estar chegando com a obra para você já. Mas quem é de outras localidades, né, entra no site Despertar da Consciência, lá você vai ter como fazer o pedido, né, Sebastião? Pode fazer por lá também, né? Pode fazer por lá. Lá tem, no Fale Conosco, tem 2 WhatsApps, um em Minas Gerais, para saber alguma coisa a respeito do Instituto Despertar da Consciência, e outro em São Paulo, que é o 11 974440770, que é para agendar palestras ou aquisição dos livros. Muito bem. E chegou mais uma mensagem da Deise, eu não vou deixar de colocá-la, né? Ela participou depois que a gente encerrou aqui. Converso com várias pessoas e às vezes tenho a impressão que elas não conseguem nem identificar o que é o alto amor. Deise, nós estamos com diversas fases de evolução no planeta Terra, né, Sebastião? E não sei se nós teremos uma única galera de espírito, porque isso não é rico, né? Não é rico você ter só espíritos no nível feliz, só espíritos no nível regeneração, só espíritos, né, no nível provação, né? Então a gente tem que estar com essa mistura. Não sei se é assim que funciona, Sebastião, mas eu estou colocando aqui a minha visão, porque tem momentos que nós estamos com espíritos que já estão numa fase de revelação, de regeneração. Outros momentos eu percebo que são espíritos mais atrasados mesmo. É por aí, né, Sebastião? É a lógica do sistema, né? Com certeza, se tudo é cópia de tudo, no meu corpo não tem seres primitivos, bactérias, vírus, então no planeta é só um corpo maior. Então vai ter seres bem primários, outros medianos, outros mais avançados, ou seja, tem alunos e professores de toda a ordem. Então temos que estar atento, e quando fala de
A Deise fala do alto amor, não sabe, e o pior ainda, Deise, não sabe o que é alto amor e quer ser amado ou amada. Se não tem parâmetro, como que eu vou saber se a pessoa está me direcionando a algo que realmente venha ao encontro da minha própria essência? Porque se eu me amo, eu não tenho necessidade, com todo respeito, do amor do outro para ser feliz. Ele vai chegar para somar e junto nós vamos expandir as possibilidades. Então eu não vou colocar nos ombros do outro a capacidade que ele não tem de me amar, de me fazer feliz. Por isso, enquanto não aprendermos a nos perdoar, a nos amar, que não é outra coisa, senão quando falamos de auto-amor, é eu reconhecer o que sou, não brigar comigo, não me culpar, não me condenar e criar um propósito de transformação. Cada dia eu vou colocando um ingrediente novo na minha receita, sem desmerecer. Vamos supor que a base da minha refeição seja o arroz e feijão. Tem pessoas que não comem nem o arroz e outras não comem nem o feijão. Mas os dois juntos, numa refeição equilibrada, tem 65% dos elementos que necessitamos no corpo. Agora eu busco a qualificação dos dois. Agora, o que eu vou acrescentar nesse cenário? Com certeza, uma boa proteína e fibras. Porque em si, carboidrato já é o arroz e parte do feijão proteína e etc. Então, se eu tenho a consciência, eu não preciso ficar brigando com as coisas que já fiz. A auto-amar, eu reconheço a situação, não me condeno, só que não me acomodo. Então, eu vou fazer com as minhas mãos, com os meus recursos. Claro que eu vou mirar em alguém que já conseguiu o que eu almejo. Não adianta eu querer copiar o outro que não tem nem o que possuo, ou algo semelhante. Então, vou ver um ser que já chegou no estágio que eu gostaria de estar. Não precisa ser o Cristo, que às vezes fica muito distante. Mas eu quero ser igual a ele. Vamos conseguir isso. Milênios sem conta, mas chegaremos lá. Mas por hoje, dá para imitar um Divaldo Pereira Franco, um Chico Xavier, um José Raul Teixeira, alguém que está mais próximo de nós, às vezes o vizinho, às vezes até dentro do próprio lar tem alguém com mais paciência, mais compreensão. Então não precisa eleger metas inatingíveis. Eleja metas, como a Miranda coloca aqui. A oração é uma proposta de vida. Eu elejo metas e tenho os objetivos. Então, algo pequeno. Hoje eu vou aprender a cozinhar o meu próprio feijão. Vou colocar de molho, fazer o remolho para tirar o excesso de toxinas, os agrotóxicos. Só que eu vou evangelizá-lo. Vou aproveitar já que ele está de molho, vai ouvir o evangelho no lar. Eu já vou energizando todo o universo, porque o evangelho no lar, ele realmente reestrutura do piso ao teto da casa física e a vizinhança vai no embalo também. Então, a água que está sendo magnetizada ou fluidificada, como falamos, não é só aqueles copinhos que colocamos, é a água da casa inteira e da vizinhança também. Aí depois, imaginou, depois de uma boa leitura, oração, etc., aí agora eu vou confeccionar a comida. Deve sair uma belezura de criaturas após esse processo. Aí, valeu. Desde novas reflexões para todos nós. Vamos caminhando para os finalmente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que contribuíram conosco. E vou passar uma rodada aqui para cada um expressar aí o que ficou, né, o que chamou de atenção. E lembrando que semana que vem
né? Vamos para a página 38 do livro. Ainda não é a introdução, se você está achando que é a introdução da obra, e muito menos o primeiro capítulo, é os prolegômenos. Sebastião vai explicar para nós essa palavrinha, prolegômenos, do despertar da consciência de sal da terra, luz do mundo, que os autores, né? Ele também pode falar quem são os autores, ou deixa para a semana que vem, que daí você vem assistir conosco, né? Que é Manu Mira Rama, né? Um aprendiz do caminho, que traz para nós maravilhosas mensagens aqui, né? Como disse Sebastião, cada parágrafo um simpósio. Vamos lá, dona Mira, você está querendo falar? Pode falar. Ah, maravilhoso. Vamos pensar, deixar de alguém pensar por nós. Vamos pensar e tomar umas atitudes com um pensamento muito bom. Maravilhoso o estudo de hoje. Seu Luiz, suas considerações finais. Eu vou ficar com a frase final do nosso texto de hoje, que ele fala aqui: a felicidade é o substrato da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Aqui não está falando que você vai estar Você pode estar até dentro de um pântano, desse cadinho de conflito, mas se a tua consciência está tranquila, você leva de bem com tudo aqui. Eu estou com a camisa amarela aqui, você deve perceber. Não é por acaso, não, viu, gente? É porque hoje é um dia especial para todos nós, patriotas. Vamos aguardar o dia aí para ver como que ele vai desenrolar. E essa semana eu fiquei dentro do agro, você, Adriana, que vocês vivem no agro. Eu passei 15 dias em meio de lavoura aí, que estão pessoas sofrendo muito. Já tem um sócio que leva 37% de todo aquele trabalho, trabalho de sol, maquinário, quebra do produto, que é um sofrimento para eles. Então, o respeito a esse agro tem que ser muito grande, porque eles começam a plantar e já tem um sócio que vai levar 37% de tudo aquilo que ele produzir. Obrigado a todos aí. Obrigada, seu Luiz. Marcelo. O Luiz pegou a frase, minha frase final também. Acho que a consciência do dever cumprido, né? Esse é o coisa que nós falhamos eu falho vergonhosamente todo dia, né? Tem o homem de bem, né? O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Não olha só o mal que fez, mas se pergunta, né? Se fez todo o bem que pôde, né? Aí esse todo o bem que pôde é que complica a nossa vida, né? Lembrando lá da passagem do Evangelho, né? Adaptando as minhas palavras. E acho que é essa luta, né? Tipo assim, porque fazer o mal conscientemente, eu pelo menos acho que eu não faço mais. Tipo assim, toda vez que eu me percebo em uma ação negativa, eu freio as minhas tendências e tento controlá-la, né? Mas quando eu pergunto se faço o bem que desejo, igual Paulo falou, né? O mal que não quero fazer, acabo fazendo, né? O bem que desejo, eu acabo não fazendo. Eu acho que essa é uma descrição mais ou menos forte dos problemas que temos que encarar aí, né? Conseguir não só agir no bem, mas perceber as possibilidades de agir no bem, né? Porque às vezes está no automatismo que você nem... Que eu, pessoalmente, faço assim, muitas vezes eu nem vejo o sofrimento à minha volta, porque eu estou tão autocentrado no meu egoísmo que acaba sendo um negócio muito, tipo, automatizado, assim, meu cérebro, vamos dizer assim, né? É tão egoísta que não consegue nem perceber o mal à minha volta. Tão autocentrado em mim mesmo que não percebe o que acontece à volta. Então, acho que é a próxima meta a vencer, né?
Muito bem, gratidão, Marcelo. Passamos então para suas considerações finais e já agradecendo a todos pela presença. Contamos com a presença mais tarde no programa de Sebastião Camargo e também no próximo domingo. E o programa hoje vai estar instigante. Prolegômenos é homenagem a Kardec. Você pode falar prolegômenos, você pode falar princípios básicos, você pode falar também prefácio, se você preferir. É que nós trocamos o prefácio, na verdade, foi o Mano Mirahama, que é um pseudônimo, como se a ligação de Alexandre Marques com Ramatiz, com Emmanuel e Miramês, aí ele pegou o nome dos três. Manu, de Emmanuel. Mira, de Miramês. Rama, de Ramatiz. Então, a essência dos três seres que ele mais estuda, né? E aí ele, à luz das inspirações desses mestres, teve um outro amigo que começou, mas depois ele passou a vez, não concluiu. A gente também deu algum auxílio. Então, é um prolegômenos que foi feito a 6 mãos, sem o auxílio, fora o auxílio da espiritualidade. Então, nossa gratidão infinita a todos. E quando falamos aqui do prefácio, ele tem como função dar uma noção que tem no livro inteiro. Então, ele tem essa função. Então, teve um amigo que nós pedimos para prefaciar, eu vi que ele não leu coisa nenhuma do livro, porque o prefácio não tinha nada a ver com o livro. Como que eu vou colocar um prefácio que não tem nada do livro no prefácio? Então, pelo prefácio, você sabe se a pessoa leu o livro ou não. Porque, com todo respeito, se alguém te chamar para prefaciar uma obra, você tem, no mínimo, a obrigação moral de ler a obra. Porque você vai fazer uma propaganda da própria obra no prefácio. Você vai instigar o leitor a ler a própria obra. Como a gente faz, às vezes, na sinopse, para colocar ali na própria capa. Você tem que chamar a atenção do conteúdo do próprio produto. Do contrário, você não vai vender seu peixe, se for a intenção de você querer que alguém leia. E outra coisa que eu não valorizava, alguém me chamou a atenção. Falou, Sebastião, o mais importante numa obra é a capa. Se a capa não chamar a atenção para o conteúdo pode ser belíssimo, alguém nem vai olhar para o livro. E ele só é feito de tal maneira que, numa estante ou dentro de uma livraria, de longe eles chamam a atenção. Não é que queremos vender o livro, a gente quer que a pessoa usufrua do conteúdo que tem nos livros. Até porque, se fosse viver de lucro de livros, isso aí é... E, curiosamente, nós estamos num dilema. A gente queria fazer a 10ª edição, o livro dobrou o preço. Com essa economia que aí está. Simplesmente dobrou o preço. Então, se a gente for fazer nova edição, a gente está num dilema. Ou você aumenta o preço ou não tem como fazer. Mas aguardamos vocês logo mais e gratidão infinita mais uma vez. Gratidão a todos. Que Jesus continue nos inspirando aos acertos. Muita luz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão.
E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.